na verdade, eu também pensava igual a você. Daí eu comecei a pesquisar o Papa Francisco e todos os teólogos que ele referencia são da Comúnio. Olha que estranho, né? São do pessoal mais cristocêntrico. Mas a gente olha as ações dele e fala, mas espera aí, mas você é da Concílio, meu filho. Por que você referencia só o pessoal? Porque ele foi colocado exatamente no centro da igreja para conciliar, unir, dialogar entre os dois polos. Olha só. Né? Então nós temos aqui ó, 50%, 50%. O próximo Papa é que a gente vai conseguir enxergar melhor. Tem os especialistas do Vaticano que estão dizendo o seguinte, que se o próximo Papa for um africano, pode ser que a gente tenha um regresso total para a comúnio, né? Para aquela linha mais dura do Ratzinger. Por quê? Uhum. Porque eles estão voltados para a teologia apologética e para a teologia dogmática, né? Esse pessoal que está lá. Então, assim, mas assim, ninguém esperava o Bergoglio, entre aspas. Por quê? Porque quando o Ratzinger foi votado como o Papa, adivinha quem foi o candidato que estava logo na sequência de votos? O Era Bergoglio. ele. Era ele, entende? Uhum. Então, quem será que é o próximo Papa? Provavelmente que está em segundo lugar agora. Agora, quem é ele? Será que é o Scherer? Quem que é? A gente não sabe. Né? Isso eles não divulgam. Né? A gente não sabe muito bem quem é. Quem que é o segundo? Não sabe. Só eles sabem isso aí. Né? Então, assim, a gente está na expectativa para ver o que é que está acontecendo. Mas, com certeza, se a gente estuda, se a gente lê esses teólogos que fizeram parte, os principais teólogos, né, do século XX, tem um livro muito interessante que é do Mondan. Né? O Mondan escreve sobre isso aí, reúne esses teólogos, fala sobre um pouco da história deles, do pensamento deles, etc. A editora Voz, se não me engano, publicou esse É, livro. depois eu Né? quero expor, depois eu quero que você me passe aí, depois eu quero que você me passe isso aí com minúcias para eu poder pesquisar. Pode deixar, eu passo sim. E é muito interessante porque daí a gente não fica mais isolado da igreja, né? O que está acontecendo ali? A gente olha de fora e fala, não estou entendendo muito bem o que Uhum. estou vendo. Qual que é No momento que a gente começa a ler sobre isso, a gente fala, ah, agora estou entendendo. Né? Sim. As questões como, por exemplo, mexer com o genoma humano, né? Qual é o posicionamento da igreja em relação a isso? Né? Isso vai direto para Karl Popper. Né? O Popper, que é da Academia Royal Inglesa, Real Inglesa, né? O Royal Academy, é o Royal Society, ele é ele foi, né, um dos principais epistemólogos, né, que determinaram a corrida para a possibilidade de mexer com o genoma humano. Né? Agora, isso é ético? Nós podemos mexer com o genoma? Nós podemos misturar genoma humano com genoma de macaco? Pode misturar os dois? Uhum. Né? Agora, a gente sabe que na Inglaterra já tem cabra-aranha, né? Você tem a cabra misturada com a aranha. E aí, quando você aquece o leite da cabra, ela vira uma coisa parecida, um tecido parecido com a teia de aranha, modificado, né? Então, mas não tem problema tomar aquilo ali. Aquilo ali tomou, não faz nada pro nosso organismo, né? Mas se você aquecer ela a determinado grau, ela se transforma num tecido. Então, mas aonde aconteceu isso? Na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra tem uma outra igreja, a igreja anglicana. E a igreja anglicana permite esse tipo de coisa, dizendo que não, né? Que não há um problema grande em relação a isso. Né? E já a igreja católica romana não permite. Né? Vai falar, não podemos mexer na criação de Deus. Como assim? A gente pode causar uma perturbação aí. Né? E essa perturbação pode ter consequências. Né? Então, nós temos aí um embate entre ciência e tradição. E é um embate muito mais pesado do que a gente está acostumado, porque é um embate que fala diretamente de pode o homem mexer com os fundamentos da vida ou não? É ético fazer isso para os seres humanos, homens e mulheres mexerem com isso, ou não é ético? Em outras palavras, quer dizer ético, né? Faz parte daquilo que nós queremos como modelo da sociedade. Então, o que nós temos também dentro do Vaticano II é o retorno da utopia. Thomas More, o cardeal Newman, que foi colocado como santo recentemente, e outros. Então, dentro desse movimento de utopia, o modelo social que nós queremos, né? Há um regresso para essa ideia de modelo, né, que tinha sido abandonada, a igreja tinha se fechado, nós não temos modelo nenhum, nós vamos nos fechar. Nós temos aí o Papa Leão XIII se fechando e outros também, e aí veio o João XXIII e falou, não, abre a porta, né, vamos conversar com o mundo. Tudo aquilo que o mundo fala, nós temos que falar também. Né? E nós sabemos que o João XXIII ele teve uma interferência gigantesca entre a bipolarização do mundo. Né? Nós tivemos aqui comunismo da União Soviética e
Estados Unidos, e o problema de Cuba, que o Papa interferiu diretamente para a gente não ter um conflito armado ali, né? E agora nós temos o Papa Francisco interferindo diretamente no Iraque para evitar um problema social imenso. Tomara que ele consiga, porque não está fácil, né? Aquela situação ali, daqui a pouco nós vamos ver, talvez, né? Tomara que não, né? Tomara que a gente não veja mais essa questão de perseguições a cristãos. De qualquer maneira, nós ainda estamos presenciando uma série de crimes, né, contra a humanidade, né? Você vê quando a gente fala crimes contra a humanidade, né? Antes era crime contra a pessoa, hoje nós somos crime contra a humanidade. De onde veio isso? Veio de Nuremberg, dos direitos humanos de terceira geração, veio da era contemporânea, e a gente pensa não mais quer dizer, a gente que está atualizado em relação a isso, né? A gente já não pensa mais o meu país em relação aos outros, a gente pensa o meu país unido aos outros, o meu país em ponte com os outros, o meu país em diálogo com os outros, não o meu país acima de todos, vamos lá, e o meu é o melhor e vamos pro saco com todo mundo que está em volta. Isso é um pensamento tão assim para trás que a gente não pode entrar com ele, né? Agora você fala, não, mas está falando de agendas políticas, etc. Não, estou falando de princípios, né? Como pessoa cristã, como pessoa católica, como pessoa budista, a gente olha para todos, em todos os líderes do mundo, com amor e compaixão. Em relação à pessoa, é sempre amor e compaixão. Agora, em relação às ideias, em relação aos princípios, isso a gente tem que sempre ser crítico. Se a gente não for crítico em relação a isso, a gente é pego pelo nariz e é levado, né? Então, não. Né? Então, tem valores centrais aí de proteção à vida que nós temos que constantemente voltar e defender. Né? E o Concílio Vaticano II e esses teólogos têm a vida como centro. Por quê? Porque eles passaram pela Primeira e Segunda Guerra Mundial e tiveram um impacto direto. Não só o Henri de Lubac, como outros que estavam ali, como o Chardin, o Chenier, etc. Todos eles, o Chenier um pouco menos, né? Estava numa passagem já de Segunda Guerra Mundial para parada. Mas os demais, todos eles fretaram diretamente. Nós sabemos, né? O João Paulo II, o nosso Papa, ele passou por todo aquele processo da Polônia dominada pelo regime soviético, né? Que é o socialismo revolucionário ligado ao Lenin, né? Então nós temos todo aquele, e depois veio o Stalin, então todo aquele problema, né, que nós tivemos ali na Europa. E por que nós falamos nós tivemos e não eles tiveram? Justamente porque nós estamos na era contemporânea, nós pensamos o mundo, nós não pensamos mais o local, né? Não é mais a Europa o centro, é o mundo o centro. E isso é Concílio Vaticano II também. Não é mais a Europa o centro, é o mundo o centro, né? Então isso a gente precisa perceber com rapidez e acompanhar, né? Então, eu não sei se eu não estou falando demais. Será que eu estou fugindo do Não, tema, tá Edson? ótimo. Tá ótimo. Me leva aí, me ajuda aí.